Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, infelizmente logo pela manhã eu tenho que dar essa notícia pra vocês. Como o próprio governo deixou claro que iria acontecer, tá aí. Petrobras reajusta mais uma vez preço da gasolina e do diesel. Essa matéria foi enviada pelo nosso querido irmão Lucas Carmo. E ainda vai vir pelo menos mais 2 aumentos até o final do ano, meus irmãos. O litro da gasolina terá alta agora de 7,4% nas refinarias e diesel sobe 9,15%. Veja que absurdo, meus irmãos. Para quem ainda é leigo, não teve um veículo a combustão, não teve a oportunidade, quando se escuta falar que está aumentando centavos, pode até dizer, mas isso é pouco. Meus irmãos, você imagina uma pessoa, como os caminhoneiros, por exemplo, que cada R$1 que ganha já tem que tirar ali o valor da manutenção do veículo, que é caríssimo, como eu mostrei no outro vídeo, o combustível, que é caríssimo. Para você ter noção, informações dos próprios caminhoneiros nos comentários, essa eu não sabia. Mas muitos caminhoneiros gastam o valor de um carro popular de combustível todo mês. Então veja como o governo já ganha. Agora, assim como eu falei em outros vídeos, esses aumentos abusivos, que por exemplo, para você que coloca R$100 de diesel, você agora para ter no seu carro o mesmo tanto de combustível que tinha com R$100, você agora vai pagar R$110. Agora multiplica isso para quem roda o Brasil inteiro e veja que de fato estão sangrando o nosso povo. Cada vez o que eu falo para vocês vem se comprovando. Preste muita atenção no valor do diesel, por exemplo, que isso aqui é o principal. Cada 1 centavo que aumenta aqui vai ser repassado em cada produto que você consome. Escutou? Preste muita atenção. Cada produto que você precisa, até a comida, vai aumentar. Tudo aumenta. O Brasil se move através dos caminhões, como eu disse no último vídeo. Agora, olha que coisa linda. Lucro da Petrobras no diesel, 52,4%. Isso aqui é uma tabela da própria G1. Dados de 8 a 14 de agosto de 2021. 52,4% do preço que você paga é lucro da Petrobras. 15,9% é ICMS. 7% Cidade, PIS, PASEP e Confins. 13,4% distribuidoras. E 11,3% biodiesel. Esse biodiesel é obrigado a colocar, os donos do mundo obrigam a colocar, por causa da poluição. Então você tem que colocar ele aqui, tá certo? Agora, meus irmãos, com um olhar mais atento, perceba que o que eu falo aqui se comprova com essa tabela. Todos estão ganhando mais. Por quê? Porque você está vendo aqui que é porcentagem. Ninguém está dizendo, olha, eu tive tanto de despesa e estou tendo tanto de lucro. Pronto. Não, eles estão dizendo, o meu é 52,4%. O meu é 15,9%. E esse preço é baseado no barril de petróleo internacional. PPI, preço de paridade de importação. Os países que não têm petróleo pagam por essa tabela. É como se você morasse aqui na minha cidade, meu irmão, Caruaru, e dissesse, Davi, eu preciso de uma mercadoria que só tem em São Paulo. Eu quero que você vá buscar em um dos seus carros. Vá na caminhoneta buscar. Então eu vou ver a distância da minha cidade para São Paulo, que é mais ou menos 5.000 quilômetros. Vou colocar isso pelo preço do combustível. Vou querer algum lucro para fazer isso. Por exemplo, se a pessoa quisesse que eu fizesse essa viagem, ela teria que me pagar o lucro que eu vou deixar de ter fora e dentro da internet. Então tudo isso ia para conta. Eu ia dizer, irmão, eu vou gastar tanto de combustível, minhas despesas vai ser tanto, meu lucro é tanto e vai ser X o preço para eu trazer isso para você. E você iria pagar, porque eu vou ter que buscar fora. Agora, se tudo isso fosse aqui na própria cidade, por que você aceitaria pagar todas essas taxas? Você não iria aceitar, né? Isso é um negócio diretamente comigo. Mas o governo está fazendo isso com todos nós e o povo está quieto. Com a desculpa que vão quebrar a Petrobras, mas a Petrobras agora é que está quebrando o povo. Uma empresa que é do povo. O mesmo acontece, se você olhar essa segunda tabela, no preço da gasolina. 27,8% é do ICMS, 11,6% é do PIS, PASEP e Confins, 33,3% da Petrobras, 16,3% do etanol anidro, o que é um absurdo, que danifica os motores, principalmente dos carros mais antigos, e 11% das distribuidoras. Então todo mundo só quer ganhar na porcentagem, ninguém quer dizer quanto gasta, quanto quer de lucro. Não, eu quero porcentagem, porque vocês cobram o preço do PPI lá de fora, e o brasileiro é otário, aceita pagar, e ponto final. Essa é a política global, meus irmãos. A mídia está enchendo por aí que a culpa é do dólar alto. O dólar, meus irmãos, ele é apenas um dos agravantes disso. Preste muita atenção, o dólar é apenas um dos agravantes. Culpa da nossa economia fraca, fragilizada propositalmente, como o próprio Donald Trump falou. Estão desvalorizando o real
propositalmente. Só isso aí, meus irmãos, já dava uma CPI em cima do Guedes. Lembra daquela matéria que o Donald Trump acusou o Brasil e disse que ia taxar o nosso aço justamente por causa disso, que estavam desvalorizando o real de propósito? Lembra que o Trump falou isso? Alguém estava lucrando com isso. E os caras que estão na frente da economia, responsáveis por isso, estão enriquecendo com isso, como já foi matéria. Agora, olha o que é mais interessante. Se eu dissesse pra você, olha, tá tendo uma treta dos Estados Unidos com os Emirados Árabes, você diria, tô cagando pra isso. Eu não tenho tempo pra pensar nisso. Eu já tenho muitos problemas aqui. Beleza. Com esse preço, você tem que estar preocupado, porque sempre foi assim. Nós é que não sabíamos, porque até então a Petrobras estava servindo ao Brasil. Só que ela deixou de fazer isso desde que o Temer, como eu avisei que aconteceria, tirar Dilma e deixar Temer, é obrar e não limpar a bunda. Eu disse isso. E exatamente como eu falei, os caras aproveitaram aquela sensação falsa nas pessoas de, olha, agora mudou, agora vamos pra frente. O Temer fez tudo para prejudicar o Brasil. E Bolsonaro, que criticava junto com o filho, dizia que era um absurdo cobrar 100% do preço baseado nesse PPI, sendo que o petróleo é aqui. Nós damos conta de produzir 80%, como eu venho dizendo, incansavelmente. Preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é extraída daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 dólares. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é uma falta de caráter. Isso é um mau caratismo, no mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Mais questões tem pela frente. Para tapar o rombo da Petrobras, o governo quer arrombar o consumidor brasileiro, entre eles os caminhoneiros. E mais ainda, para satisfazer a sanha arrecadatória dos governadores, quando se aumenta o preço de petróleo quase que diariamente, faz a festa do caixa dos governadores, porque o ICMS está em torno de 30%. Ou seja, temos muito o que fazer para desconstruir isso tudo. E aí com esse preço agora, para você ter uma noção, o preço médio da gasolina ela passa de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Um reajuste médio, meus irmãos, de 21 centavos por litro, alta de 7,4%. É o segundo reajuste no preço do combustível só nesse mês. Já no litro do diesel, ele custava R$ 3,06 e vai passar agora R$ 3,34 por litro, significando um reajuste médio de 28 centavos por litro, alta de 9,15%. Então, meu irmão, é um aumento muito grande. E ainda vem mais por aí, vem mais pelo menos 2 até o final do ano. E como os petroleiros nacionalistas já disseram, se esse modelo de negócio que está sendo implementado aqui para enriquecer o sistema internacional financeiro, para enriquecer acionista de Petrobras, se ele tivesse feito em outros governos, nós teríamos lembrança na nossa memória de ter pagado R$ 25 no litro de combustível. Você está entendendo o que eu estou dizendo, a gravidade disso? Se essa mesma forma, esse mesmo modelo de negócio, baseado 100% do preço no PPI, sendo que a gente tira o petróleo aqui, tem despesas aqui em real, paga os funcionários aqui, mesmo assim, refinamos 80% aqui, os caras estão cobrando 100% do preço pelo barril de petróleo lá fora. Então tudo que acontece lá fora é o mundo globalizado. Bem-vindo, meu irmão, ao novo mundo globalizado, onde eles causam os problemas, manipulam o mercado à sua vontade e todos os cidadãos do mundo têm que pagar por isso. É isso que está sendo feito. É isso que significa privatização. Grave isso, meu irmão. Quem fala em privatização é traidor da nação. Ô, Davi, então você é a favor da estatização de tudo? Não, meu irmão. Preste muita atenção. Nós temos que valorizar um empresário nacional. Por que não pega, por exemplo, o serviço dos Correios e passa para as pessoas, para o empresário nacional que nascido e criado aqui, que tem sua empresa, que é capaz de dar conta da entrega ali da sua cidade, do seu estado, passa para o cara. Por que é que tem que ser 2 ou 3 empresas internacionais que tem que adquirir esse monopólio que é do Estado? Por que não deixa? Acaba com a burocracia. Você vê o absurdo, você quer abrir um seu negóciozinho, você precisa de alvará de prefeitura. Você precisa mais de não sei o que, da vigilância sanitária e etc, um monte de coisa. Se você não tiver um dinheirinho, todo mundo sabe que o Brasil é assim. Se você não tiver um dinheirinho pra dar por fora, você não consegue legalizar o seu negócio, é ou não é? Os empresários estão aí pra dizer. É muita cobrança. Ao mesmo tempo, o cara bota um negócio online e nada disso é cobrado. E o cara vende bem mais. Ou seja, acabando com o emprego físico. Então essa maneira burra e idiota que se tem de fazer as coisas e se pensar, em vez de nós mesmos crescermos, aqui tem pessoas inteligentes,
Aqui tem matéria-prima para fazer tudo, vamos investir nós. Não, os caras querem que os caras lá de fora sejam mais bons do que são para suas nações e investam aqui, sendo que tudo isso faz parte de um plano. Eu quero enviar uma matéria aqui, que foi enviada pelo nosso amigo José Lima. Desde já fica um abraço para esse nosso irmão. E é o seguinte, ele diz: o liberalismo fracassou onde tentou ser implementado. Eu não sei de onde ele tirou, mas me parece fazer muito sentido. O liberalismo fracassou onde tentou ser implementado. Acompanhamos nas últimas semanas diversas revoltas populares pelo mundo. Irlanda do Norte, Líbano, França são alguns dos locais que têm vivenciado protestos. Contudo, vale ressaltar a situação de dois países em específico, Equador e Chile, palco de recentes políticas liberais na América Latina. O Equador vive um déficit fiscal desde 2014, somado a uma dívida pública que em 2017 chegava a 50% do PIB. Desde que assumiu o cargo em 2017, o presidente do país, Lenín Moreno, iniciou uma série de políticas de austeridade fiscal com o intuito de enxugar a máquina pública, medida muito aplaudida pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, instituição que concedeu um empréstimo de 4,2 bilhões de dólares ao país em maio, parte do processo de recuperação entre aspas. Na verdade, eles emprestam esse dinheiro em real que não existe, e logo os países vão descobrindo isso. Esse dinheiro eles criam a partir do nada. E aí emprestam essa fantasia e os países vão se endividando e tem que pagar com dinheiro, com riqueza real. Agora há pouco mesmo, estavam as matérias aí na própria mídia, ano passado, que o FMI exigia as privatizações. Por quê? Porque eles sabem que as estatais, donas dos serviços essenciais para a vida, para o desenvolvimento de um país, elas são a verdadeira riqueza. Imagine você ser dono da água. Qual ser humano não precisa de água? Qual animal não precisa de água e você é o dono? Os campos férteis, essa é a verdadeira riqueza. Isso é riqueza real. Dinheiro em banco, não é. Quero ver você estar com fome e comer ele. Ele só tem algum valor porque aquelas notas são trocadas por bens verdadeiros, verdadeiras riquezas. Frutas, verduras, carne, alimento, mão de obra. Isso sim é riqueza, meu irmão, mas o povo não entende isso. E esse país, Deus fez dele a potência mundial. Vira e mexe, nós temos profissionais de todas as áreas estudando o nosso solo e tentando entender por que o Brasil produz tanto. Eles não conseguem compreender porque eles usam as melhores máquinas, as melhores sementes, inclusive modificadas, fazem de tudo. E o agricultor comum vai lá e consegue uma carne de qualidade, uma verdura de qualidade, uma fruta de qualidade. E a diversidade de frutas que tem aqui, em nenhum outro país tem. Você pensa que você chega lá no supermercado americano e você tem essa diversidade que você tem aqui? Meu irmão, nós somos verdadeiramente ricos. Agora esses caras estão nos empobrecendo e nos convencendo a trocar a riqueza verdadeira pela fictícia, pela aquela que eles criam no computador. Continuando aqui a matéria do Equador, com uma dívida que chega a 50% do PIB e outra criada de 4,2 bilhões de dólares, nesse cenário, foi apresentado por Moreno um pacote de medidas que, dentre um de seus ajustes, previa a rescisão do subsídio estatal aos combustíveis, fazendo com que os preços quase dobrassem em certos casos. A população em especial, os indígenas, se mobilizaram e organizaram uma onda de protesto em resposta a este aumento. Com a sua autoridade em xeque, Moreno decretou a militarização e um toque de recolher no distrito metropolitano de Quito. Isso deu ainda mais voz às reivindicações populares. No Chile, a situação não é muito diferente. Os protestos se deram pelo aumento das passagens de metrô, ou pelo menos é o que aparentava ser. A situação chilena não é fruto apenas do aumento da passagem dos transportes. Na verdade, ela revela um descontentamento mais antigo, que teve seu início ainda na ditadura de Augusto Pinochet. Aposentadorias indignas, decorrente do sistema de previdência social capitalizado, saúde precária, salários miseráveis, educação de baixa qualidade, licenças médicas por depressão, dívida universitária, criminalidade, precariedade de trabalho e corrupção. Essas são algumas das pautas levantadas pelos manifestantes. Apesar de muitos não quererem uma mudança do sistema, eles reconhecem ainda que esse é o caso para como o cidadão deve mudar. A qualidade de vida no Chile encareceu nas últimas décadas, ao passo que a renda da população não acompanhou esse crescimento. Tá vendo alguma semelhança com o Brasil aqui, meu irmão? É mera coincidência, só que coincidências não existem. Uma outra análise revela que as manifestações sociais têm a sua origem na privatização da vida chilena, um país onde até a água é propriedade da iniciativa particular. Indústrias agrícolas a controlam na área central do país, mineradoras ao norte e hidrelétricas ao sul.
Elas submetem os seus cidadãos a uma condição de miserabilidade. Na cidade de Petorca, não sai mais água na maioria das torneiras e cerca de 75 mil pessoas sobrevivem com míseros 50 litros diários de água, ofertada pelas autoridades uma quantidade equivalente a 5 minutos de banho, insuficiente para as atividades básicas do cotidiano. Eu já falei disso aqui há muitos anos atrás e venho dizendo que é isso aqui que o Paulo Jegues, um dos Chicago Boys, que inclusive ajudou a desenvolver esse modelo de negócio, já falei disso em outros vídeos, ele quer a mesma coisa no Brasil. O auge das discussões ocorreu após o anúncio do aumento do preço da energia elétrica e do preço do transporte, quando o ministro da Economia, Juan Andrés Fontaine, afirmou que alguém que sai mais cedo e pega o metrô às 7 da manhã tem a possibilidade de uma tarifa mais baixa que a de hoje. A fala foi um motivador para o descontentamento dos manifestantes, ainda mais para os trabalhadores chilenos que levam mais de 2 horas para chegarem ao trabalho. Em ambos os casos, Chile e Equador, observam-se a ruína do modelo de Chicago, que ignora as necessidades populares e se preocupa unicamente com o capital. O povo, cansado desse culto ao câmbio, resolveu enfrentar as anomalias desse regime pérfido. A desigualdade será sempre a maior inimiga do liberalismo, responsável por lembrar o povo da sua maior arma de luta, a determinação. E aqui encerra a matéria do nosso irmão. Bom, meus irmãos, eu não sei a origem dessa matéria aqui, mas o fato é que ela confirma muitas das coisas que a gente já falou aqui. Isso é fato. E ela descreve também exatamente o que a gente está passando. No Brasil agora, você vê que quem tem dinheiro tem muito. Tem cara hoje em dia, principalmente se ele é acionista, se ele tem investimento lá fora, que a preocupação dele é se ele vai comprar uma Porsche ou uma Ferrari no final do ano. Essa é a grande dúvida no coração dele. Enquanto tem outra agora, a grande maioria trabalhadora, só por isso já dá vontade de chorar, porque quando é um trabalhador, meu amigo, a gente tem que ver que tem alguma coisa errada, porque se o cara não trabalha, tudo bem. Agora o cara trabalhando e não tem condição nem de comer, então alguma coisa está errada, tem que parar tudo. E aí, a preocupação dessa maioria é como vai conseguir honrar as contas, energia com aviso de corte, internet emprestada, dispensa vazia, tem pessoas que não sabem mais o que é um pedaço de carne, já estão esquecendo até do gosto que tem, cartão de crédito estourado, compras feitas no mercadinho já vencidas e o cara não sabe o que fazer. E ainda tem gente que quer continuar com essa idolatria. Então, meus irmãos, enquanto o povo não descobrir e entender isso, e não fizer a sua parte, exigir, porque não se faz omelete sem quebrar ovos. É difícil. Quando se fala em uma greve legítima mesmo, parar tudo, tem pessoas que não querem pagar o preço que isso vai causar. Mas continuar como está, você está vendo. Em plena ameaça de greve para dia 1º, um grande movimento marcado para dia 1º de novembro, o governo aumenta justamente o diesel dos caminhoneiros. E já está dizendo que vai vir mais aumento por aí. Se isso não é feito propositalmente para instalar um estado de caos aqui, eu não sei o que é. Quanto mais eles fazem, mais o povo suporta, mais eles vão dando pressão, meus irmãos. Porque eles querem fazer do Brasil isso aí mesmo, o celeiro do mundo. O país mais rico, onde você não será dono de nada e não poderá comprar nada, porque tudo será muito caro. Passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, meus irmãos, para que eles entendam essa grande verdade. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se puder, compra um dos nossos produtos lá na Hotmart. Ao comprar o audiobook ou e-book do nosso Astra Turbo Cristino, contando toda a história dele, você ganha números gratuitamente para participar do sorteio dele. Vai ser realizado assim que a gente conseguir bater a meta mínima de 1000, tá certo? 1000 participantes. Agora a gente deve ter na faixa de quase 400 e a gente conta com a sua participação, irmão. Assim que bater a meta, eu marco aqui com vocês o sorteio e a pessoa sorteada pode optar ou pelo carro, que é um Astra Turbo, ou 25 mil reais em dinheiro, a sua livre escolha, tá certo? Então, participa, meu irmão, você vai estar financiando esse trabalho e ao mesmo tempo ajudando uma pessoa que merece tanto quanto você, que pode ser você. Deus sabe de tudo. Um abraço, fiquem na paz de Cristo. A gente volta amanhã se assim Ele permitir. Fui!